Boa noite, sou a Valquíria, professora da matéria de Administração e Enfermagem, nossa segunda aula. Na aula anterior nós falamos sobre as teorias que compõem, na área da saúde, principalmente na enfermagem, a gente falou sobre cada uma delas. Hoje a gente vai falar sobre a administração funcional hospitalar e na enfermagem. Administração funcional hospitalar, tá? Para a gente falar sobre a administração funcional hospitalar, a gente precisa saber, na verdade, o que é o hospital. Ela tem origem, a palavra tem origem latim, tem o objetivo de hóspede, viajante, estrangeiro. E dentro dessa origem, significa aquele que dá agasalho ou que vai hospedar uma pessoa. Então, essa era a origem, dessa palavra hospital. Então, vamos falar um pouco sobre a história do hospital. O hospital, ele era caracterizado, os primeiros, foram cristãos, e eles eram abordados por espiritualidade, oração. Então, era tudo isso que eles dedicavam para as pessoas que vinham a esses serviços. Então, quem eram essas pessoas? Eles dedicavam para quem? Para as pessoas que ficavam nas ruas, que não tinham familiares, não tinham, então eles são caracterizados como moribundos, pessoas com problema psiquiátrico, pessoas que tinham certas doenças que as pessoas colocaram na rua. E quem que cuidava dessas pessoas? Eram os mosteiros, frágios, monges. Então, eles utilizavam práticas para atender o quê? Os enfermos. Então, era visto, antigamente era assim. Hoje, o hospital ele é caracterizado como um prestador de serviço. Por mais que ele está inserido, no sentido humano, de amor, de caridade, mas ele é visto como prestador de serviço. Analisando sobre o que MEC falou sobre organização hospitalar, ele fala que de todas as empresas modernas, nenhuma é mais complexa que o hospital, porque tem um objetivo fundamental, ele tem um simples propósito de quê? De receber o corpo humano quando por alguma razão se tornou doente ou ferido e cuidar dele de modo a restaurá-lo ao normal ou tão próximo quanto possível ao normal. Então, o que a gente pode ver? Que o hospital é uma empresa complexa, é uma das modernas, é a mais complexa. Então, ela tem um simples propósito, receber a pessoa que está doente ou ferido e cuidar. E ele tem o objetivo de quê? De restaurar, no caso, essa pessoa, desse mal que ela chegar do mais próximo normal ou ao normal. Quanto mais é possível ela chegar, é normal. Se isso não acontece, então houve algum erro relacionado a esse tratamento. Então, vamos lá. A gente pode perceber que por o hospital ser essa empresa complexa, então ela tem uma planta física, ela tem uma organização administrativa e equipamentos, e que ela tem total possibilidade de receber o paciente, esse paciente que de uma forma chegou, de como acomodá-lo de receber de uma forma precisa, tratar esse paciente e voltar ele para a sociedade, onde ele chegou com um problema e resolucionou esse problema. Então, algumas pessoas caracterizam o hospital como casa em que o hóspede é a pessoa especial. Então, hoje, o pessoal não se fala muito em paciente, fala em cliente. Por quê? Porque ele é visto, porque a nível do hospital particular,
o paciente ele pagou por aquele tratamento, então ele precisa receber. Então, ele é uma pessoa que está ali precisando daquele atendimento. Então, por isso que o hospital ele tem toda essa estrutura para receber. Caso ele não tenha, tem algum problema. Então a gente eu vou estar abordando aqui no hospital que tem todo o parâmetro. O que não tiver, né? O que não tiver associado a isso, então a gente não pode classificar como um local que pode receber qualquer pessoa. Então, por isso que o hospital ela tem esse objetivo de promover, né, para esse paciente que chegar, se ele chegou com um problema, ele tem que sair recuperado. E ele não pode ser visto só ali, aquele problema que ele apresenta. E tem que ver no contexto integral. A gente tem que pensar no paciente de forma da saúde física, psicológica, enfim, num aspecto em geral. Quais são as funções do hospital? Ela tem a função preventiva, exemplo que eu coloquei, supervisionar a gravidez normal e o nascimento da criança. Então, ela vai fazer com que toda essa gravidez seja de forma normal, se não for, vai ter que intervir. E que o nascimento dessa criança, o que depender do hospital, ele vai estar fazendo. Então, é isso aí. Então, prevenção, o hospital vai trabalhar numa forma preventiva, de fazer com que essa mãe entra e sai com a criança no colo. Restaurativa, ela tem a ideia de quê? De tratar qualquer tipo de doença. Então, ela vai tratar de forma curativa ou paliativa. Curativa, eu vou curar. Paliativa, não tem solução. Tipo assim, o câncer. Entendeu? E o ensino na questão de formar os acadêmicos, né? A gente vê no nível médico, técnico. Pesquisa. Essa pesquisa ela vai tornar o quê? Ela tem a possibilidade de trazer para a comunidade pesquisa no aspecto sociais, psicológico, tanto para a saúde como para a doença. O hospital, além de ter essas funções, eles são classificados. São inúmeras classificações, eu coloquei algumas. Então, a primeira classificação, tipo de assistência, geral e especializado. Geral quer dizer, aquele hospital, ele atende qualquer enfermidade, qualquer patologia. Especializado é aquele que está focado em uma, tipo assim, doença mental. Então, esse hospital é psiquiátrico, câncer, oncológico, então, são esses. Também é classificado por tamanho ao número de leitos. Então, pequeno porte vai de 25 a 49 leitos, médio vai de 50 a 149, grande 150 a 500 e especial ou extra 500 leitos. No aspecto particular, a gente vê que o hospital pode ser lucrativo, que o objetivo da empresa é o lucro, hospital não lucrativo, que não são remunerados os administradores, e filantrópico, que é um hospital particular, que parte dele não é lucrativo. Então, para a gente falar sobre a estrutura, a gente vai agora ver como que é essa estrutura, né, do hospital num contexto muito resumido, tá? Porque aqui eu vou estar falando de forma para vocês, na verdade, conhecer de uma forma resumida essa questão da estruturação hospitalar. Então, a organização hospitalar apresenta muita semelhança com a de uma empresa, né, de produção industrial. A diferença está o quê? Na complexidade, nas divisões das funções, com o pessoal, né, os diversos profissionais. Então, isso vai ter que estar inserido dentro dessa estrutura. Para quê? Para quê? Além das divisões das funções, com os diferentes profissionais, eles têm que estar agrupados nessa estrutura para quê? Para eles dividir, né, os trabalhos, a responsabilidade. Isso vai fazer com que o administrador consiga gerenciar essas atividades. Eu coloquei aí o organograma básico hospitalar para a gente entender nessa forma. O que eu quero que vocês entendam? Que dentro desse organograma, dentro dessa estrutura, existe pessoas, né, que vai ser autoridade máxima.
Então, a gente pode ver aqui que a autoridade hospitalar, ela é repartida em parcelas. Então, porém, a gente tem aí o corpo, nós temos entre a direção superior, o corpo clínico, o corpo profissional, a administração ou a diretoria. Então, a gente vai ver aí que o conselho diretivo, ele é o principal, ele é o superior. E a gente, no corpo clínico, tá os profissionais da medicina. Também dentro desse aí tem os outros profissionais, que é o pessoal da área da enfermagem, nutrição, farmacêutica, da nutrição, da físio. Então, tá dentro. O corpo clínico tá o pessoal da administração e diretoria é o pessoal que faz com que isso tudo aconteça. Então, esse é o organograma básico hospitalar. Isso para vocês entenderem como que é a parte estrutural do hospital. Agora nós vamos falar sobre a administração funcional da enfermagem no serviço de saúde. Então, o que a gente pode ver? A estrutura organizacional na enfermagem. Então, precisa, né, que essa estrutura de serviço ela seja estabelecida. Por quê? Por comportar um grande número de pessoas e que tem inúmeras atividades acontecendo. Então, por isso que precisa dessa divisão e distribuição desse trabalho. Então, a estrutura vai fazer com que isso aconteça. Existem dois tipos de estrutura. A formal, né? Que é uma estrutura planejada, ela é formalizada, ela vai definir quem vai fazer e aonde vai fazer. Quem faz, o que vai fazer, né? E aonde vai estar. Então, a gente vai ver se é a relação de poder e autoridade. A gente pode ver o departamento de enfermagem, que ela é dividida em dois grupos, que é a divisão de enfermagem médico-cirúrgico e a divisão de enfermagem materno-infantil. Dentro do médico cirúrgico, a gente vai ter a clínica médica, o serviço cirúrgico. Na enfermagem materno-infantil, a gente vai ver o serviço de enfermagem obstétrico e pediátrico. Na estrutura informal das organizações, a gente vê que ela não é planejada. Ela vai eleger as pessoas espontaneamente e naturalmente, devido às relações que ela tem com as pessoas. E essas pessoas estão inseridas na estrutura formal. Então, a estrutura formal, ela tem que ser planejada. E a gente pode ver que ela é informal na questão das escolhas de quem que vai estar executando isso. Então, quais são os princípios de organização? A gente tem o princípio da especialização. Então, o trabalho ele precisa basear na divisão do trabalho. Então, precisa saber quem vai ficar na enfermagem, quem são o grupo, na físio, nos médicos. Isso para quê? Para trabalhar tanto a quantidade e a qualidade do trabalho. Então, o outro princípio, definição funcional. Quem vai fazer o trabalho? Então, isso precisa ser claro e escrito. Também precisa de estar inserido nessa estrutura autoridade e responsabilidade. Então, nós vamos estar vendo sobre o organograma e lá vai definir. Quando a gente for ver essa representação gráfica, a gente vai saber quem tem autoridade, quem precisa, né? Quem tem autoridade e quem são responsáveis pelas atividades. Então, o que são os aspectos da estrutura dessa organização? Como a gente já falou, a divisão do trabalho e especialização, né? Tem que saber quem vai fazer, a hierarquia, quem está composta, quem que está sobre cada subordinado, a autoridade e responsabilidade, quem tem mais autoridade, quem tem mais responsabilidade, quem são as amplitudes da supervisão, quem está aí sendo supervisionado, a centralização e a descentralização do poder. Na verdade, a autoridade vai estar centralizada em quem e vai estar descentralizada. E a formalização, onde que isso vai ter que estar escrito. O organograma é uma representação gráfica de uma estrutura administrativa, tá aí exemplo, né, que eu coloquei, e ela vai estar, a hierarquia vai estar na questão da funcional, nas funções, e as linhas vai estar na subordinação. Então, a gente pode ver as estruturas organizacional vertical e horizontal. Vertical
são níveis de autoridades. São as pessoas da diretoria, gerência, e aspecto horizontal são as pessoas que estão na área de atividade da empresa, que é na parte técnica, a parte financeira e pessoal. Então, eu coloquei aí, só para a gente, nível de conhecimento, para vocês terem noção, posição hierárquica no serviço de saúde. Então, a gente tem aí a subordinação imediata, que aí a gente tem o conselho, o superintendente, o departamento médico e o departamento administrativo. Então, esse aí tá os grupos deliberativos. Já na subordinação à pessoa ou serviço, a gente pode ver aí, ó, que tá embaixo a divisão, que vai estar aí composta aí a divisão de... Aí a gente vai ver o conselho, né? Aí, ó, o conselho e o superintendente. O superintendente tá nessa parte aí. E aí a gente consegue ver no contexto, ó, o conselho, o superintendente, no departamento médico a gente vê a divisão de enfermagem, divisão da farmácia e de nutrição e o departamento de administração. Então, isso está inserido. Então, a gente pode ver, né, no sentido aí, quem tem a autoridade e quem está na parte de subordinação. Então, essa é a aula que eu preparei para vocês. Espero que vocês compreendem. Se tiver dúvida, eu estou aberta. Então, eu falei um pouco rápido porque a gente tem um tempo determinado, mas estou aberta, tá? Estou fazendo as atividades, qualquer dúvida pode me falar.